Quero agradecer a todos e a todas por estarem aqui prestigiando esse terceiro ENESC. Como a professora Kauark já falou, a dia desse 13º ENESC, né, acontecendo de forma, né, que, né, todo mundo tomando um cafezinho, trocando experiência, aquele olhar, né. A gente não pôde, né, devido a essa situação, e a gente vai se improvisando, né, a gente vai se modificando, a gente vai evoluindo. Não me conhece, eu sou a professora Bárbara, estou lecionando o estágio supervisionado 4 em conjunto com a Juliana. Ju, abre sua câmera só para o pessoal te ver. Ju. Tá me vendo? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Um ótimo evento. Desejo, assim, muito proveitosos momentos de aprendizado e de exposição, clareza, assim, na exposição, e que a gente possa aprender com a fala do outro, né? E repensar nossas próprias práticas. Tá? Muito boa noite e um bom evento a todos. Então, gente, só pesquisando vocês um pouquinho, Supervisionado 4, ela é uma turma de oferta especial, né? Então, com isso, ela começou um pouquinho depois das turmas de estágio. Então, por isso que vocês vão ver, né, na apresentação dos meninos, não trabalhos prontos, como vocês vão ver lá no estágio 3 ou no estágio do ensino fundamental, os anos finais. Mas vocês vão ver o começo, né, de um projeto, de um planejamento, tá? Então, com isso, eu gostaria de chamar, né, a Jéssica e o Henrique, que vão fazer a apresentação do planejamento deles. Tá, gente? Então, vai ficar cheirosinho, tá? Jéssica, Henrique. Oi, boa noite a todos. A Jéssica está entrando. Ok. Boa noite. Deixa eu aparecer. Porque passou perfume e não aparecer, aí não tem jeito, né? Ó, você até não aparecer, aí não dá, né? Na boca. Olha, que chique, gente. Então tá, menina. Vocês têm 5 minutos, tá? Eu vou desligar minha câmera aqui. Tá bom. Vou estar cronometrando, tá? Então, tá boa bom. apresentação para vocês, tá? E os meninos que dos outros, né? Os outros alunos que estiverem assistindo, podem deixar. Ou então, depois da apresentação deles, a gente vai abrir um tempinho para vocês fazerem alguma pergunta, se por acaso aparecer, tá bom? Se por acaso não, eu sei que vão aparecer milhares. Enfim, tá bom? Boa apresentação, meninas. Obrigada. Gente, então, boa noite. Eu e o Henrique, a gente pensou, foi solicitado para a gente fazer uma proposta de uma disciplina, assim, né? Tipo, não uma disciplina por completo, mas de uma disciplina que a gente pudesse fazer EAD, no caso, via Google Sala de Aula, que é o que o Estado está usando, né? A gente está pensando nesse momento, quando o professor está dentro da sala de aula, como que a gente seria se a gente estivesse trabalhando na sala de aula, como o professor Fabrício, que eu estou vendo aqui, né? Como que a gente estaria fazendo isso? E aí a gente pensou, então, numa disciplina relacionada às propriedades físicas dos hidrocarbonetos, né? Para a modalidade de ensino da EJA. A gente pensou nessa disciplina porque, quando a gente pensa nessa modalidade de ensino, a gente tem que compreender que esses alunos, eles necessitam de uma metodologia de ensino diferente, né? É um direito deles, até porque são alunos, não são porque em questões de idade, né? Porque a EJA vem passando por um processo de juvenilização, né? 18 anos no ensino médio.
E aí a gente pensou, mas qual é a realidade desses meninos? Como é que a gente tem que trabalhar? Como é que a gente trabalharia uma temática tão importante que é petróleo, que é tão atual, porque a gente colocou como temática central o petróleo? E aí, como é que a gente montaria uma sala de aula para esses alunos, né? Pensando nesses alunos, uma sala de aula virtual, que a gente também tem que entender até onde a gente pode chegar nessa sala de aula virtual, né? E aí, pensando nisso, pensando na EJA, pensando nessa temática de propriedades físicas do hidrocarboneto, a gente pensou numa metodologia de ensino de sequência didática. Porque os autores que a gente utilizou na sequência didática, para formar nossa sequência didática, eles têm uma base teórica em Paulo Freire. Então, a gente pensa, como que eu vou compreender a realidade desse aluno, para que assim eu possa adentrar com os conhecimentos da química, né, para somar ao que ele já sabe. Por isso que a gente pensou na propriedade física dos hidrocarbonetos, utilizando, então, aí a acidente de petróleo, né, de derramamento de petróleo, propondo, então, assim, uma metodologia de ensino interdisciplinar, multidisciplinar, desculpa, englobando também o nosso autor, que a gente está estudando em estágio 4, que é a Zabala. Aí a gente vai trazer um videozinho explicando mais ou menos como que seria, tudo bem? Eu vou apresentar, então, a minha tela. Eu preciso que vocês só me respondam se está conseguindo ouvir o áudio. Ok. Acho que já estou apresentando. Vocês estão vendo a minha tela? Não, dá para ver não. Não? Deixa eu só. Acho que está carregando, só um minutinho. Aí, tá carregando. Agora foi? Uau, Aí. pode soltar o vídeo? Bárbara? Vou Falar com o soltar, vou ver microfone se eu me confirmo. desligado é complicado, né? Pode ir. Tá, só me Pode confirma se o soltar. áudio está saindo. Só um pouquinho de fundo. Não. Tá não. Ô, Jéssica, tenta O aumentar ao áudio não está máximo o saindo. seu volume. Ok. Pausa o Só vídeo. um minutinho. Já pausei. Mas se não der, é só aquela musiquinha do Uhum. Só uma Pitão, então não musiquinha. tem Eu vou problema. colocar o link no chat. Se quer escutar com a musiquinha, fica mais fácil. Mas, poxa, tá tão mais legal, mas ok. Vamos lá, vou soltar o vídeo então. Volta do início, por gentileza. Aham. Pode deixar, só um minutinho. Sim, gente, acho que deu uma travadinha aqui. Ô, Jesus, pronto, desculpa. Início. Soltar. Jéssica, você consegue apertar o ocultar aqui para não atrapalhar a visualização?
Muito obrigada. Então, é isso, e aí a gente só para finalizar e esclarecer, o objetivo geral é que os alunos escrevam um relatório para ser apresentado numa cúpula, né, que a gente denominou assim, cúpula de resolução, com os professores de todas as áreas, e esse relatório deve conter uma solução para retirar aquele petróleo do mar. E é isso. Ok, muito obrigada, meninos. A ideia Obrigada, é sensacional e ativou vários pensamentos, várias ideias, vários questionamentos no bom sentido. Ouvintes, um de cada vez. Quem quiser fazer a pergunta, pode colocar no chat. Vocês têm uns 3 minutinhos, né, para a gente não estender muito. Podem colocar no chat ou fazer a pergunta, só ligar o microfone. À vontade, Thiago. Agora, olá, se você gente, quiser... boa noite. Estão ouvindo certinho? Então, eu tenho uma pergunta para você, Jéssica. Eu vi que você vai trabalhar com relatório e também com as normas da ABNT. Como que você vai passar essas normas, as normas da ABNT para esses alunos, visto que é um pessoal do EJA que não tem muito conhecimento? Então, a gente pretende fazer uma videoaula, né, explicando para os alunos. Essa norma da BNT, eu acho que é uma norma muito básica, porque, assim, quando a gente chegou no ensino médio, eu, particularmente, senti muita dificuldade, né, do primeiro contato, assim, com as normas. Então, a gente pretende fazer com que esses meninos tenham aquele contato inicial, sabe? Espaçamento, como que escreve, justificado, é aquela coisa bem, bem simples mesmo, mas que já muda a cara, já muda o texto, né? E aí a gente pretende fazer isso através de videoaulas, tanto nossa quanto videoaulas muito enriquecedoras do YouTube, que a gente mesmo já fez uso, né? A Giovana perguntou que em relação, como a gente pretende fazer a multidisciplinariedade à distância, foi um ponto que a gente se questionou, porque essa sequência didática, ela é uma construção nossa, minha e do Henrique, assim, de um carinho desde lá no início do curso, né? Porque a gente sempre pensa nessas, quando a gente vai juntar, quando a gente tem esses acidentes, a gente entende o que está sendo falado. Como, por exemplo, a questão do coronavírus, quando a gente fala uma cápsula de lipídio, caiu álcool, a gente compreende isso. Mas como é que a gente. É porque a gente está na universidade. Será que aqueles meninos do ensino médio da EJA iriam conseguir compreender isso? Né, Giovana? E aí, por isso que a gente pensou nessa interdisciplinariedade, por quê? Eu acho que quando a gente vai fazer essas resoluções de problemas, a gente não está falando de uma questão só. A gente está falando da história, da geografia, da química, da física, da economia, que é uma parte muito interessante. E aí a gente pretende estabelecer isso, né, na distância, é mais difícil. Então, a gente pretende contar com apoios, né, de outros professores, é assim que a gente propõe, de modo que esses professores também disponibilizem vídeos, né? Como a gente está fazendo uma proposta de vídeo, se fosse no caso de uma escola real e tudo mais, a gente faria isso. Como é uma proposta, a gente vai tentar buscar na internet, né, os vídeos do YouTube, vídeos que possam contribuir para a gente nesse sentido, e até também textos escritos, ou a gente prepara também falando, por exemplo, a gente seleciona a parte da história, o que a gente precisa dessa história? Não seria em si, né, a multidisciplinariedade dita por Zabala, mas seria uma adaptação pelo momento que a gente está vivendo. Acho que respondeu aí? Uhum. Os vídeos complementares, eu acho que ajuda muito nesse sentido, porque também a gente tem que pensar na realidade do professor também em sala de aula, né, que aumenta muito mais a demanda. Hoje a gente sabe que o professor está mais sobrecarregado do que no ensino presencial, né, no ensino presencial já é sobrecarregado, então aí seria uma facilidade, né, para essa adesão dos outros professores também, professor, é verdade. Muito obrigada, Jéssica. Mais alguém? Obrigada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então tá. Muito obrigada, Jéssica e Henrique. Eu sei que às vezes o pessoal vai ficar com dúvida e eu sei que eles vão entrar em contato com vocês depois. Com certeza. Obrigada. Vamos agora ao segundo grupo. Giovana.
Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Oi. Sim, estão ouvindo? sim, sim. Eu vou ligar aqui a minha câmera, só que eu tô pelo celular. Eu peço desculpas por isso, é porque 5 minutinhos antes da gente começar, eu e a gente estava ensaiando e a minha internet caiu, então eu vou ter que usar o meu 4G. Não sei se está dando para ver, está picotando, Não, tá ótimo. mas é só para O Ian, eu espelhar inclusive, minha a tela. internet dele também hoje já não está ajudando, mas vai dar certo. Tá difícil. Certo. Mas pode começar então? Pode, 5 minutinhos, vão aproveitar que a internet está boa. Beleza. Eu voltou, Então, vou aproveitar. então- Boa sorte, meninos. Ian, você quer falar? Pode começar. Boa noite a todos, eu sou Giovana e junto com o Ian nós também montamos uma proposta metodológica, né, para o ensino de Química, como uma proposta dada pela professora Bárbara, junto com a professora Juliana na ensino de estágio. Como a professora Bárbara já falou inicialmente, não é uma proposta que a gente já aplicou, né, infelizmente, porque nossa disciplina chegou depois, ela iniciou depois, mas os nossos planos é que em janeiro nós consigamos, né, concluir a nossa proposta. A minha proposta do Ian, ela vai falar sobre o conteúdo de pilhas e nós elaboramos uma sequência didática problematizada em cima de uma história. É uma história mesmo, fantasia, onde nós criamos uma história baseada no conceito de pilhas. E nós vamos criar uma sala no Google Sala de Aula sobre todo esse conceito. Para isso, nós também, para demonstrar nossa ideia, nós também elaboramos um vídeo, tal como o da Jéssica e do Henrique, e eu vou projetar ele aqui agora no meu celular. Um segundo. Gente, tá dando para me ouvir? Agora sim. Ah, tá. Nossa, assim, o ensino à distância pode acontecer de tudo, né? Bom. Exatamente. Depois, meninos, se vocês quiserem disponibilizar o link do vídeo da apresentação de vocês para os meninos escutarem, talvez com a musiquinha. Legal. Beleza. Então, vamos lá. Alguma pergunta, gente? Não, eu ia falar só mais uma coisa. Perdão. É que, bom, primeiro, por que a gente escolheu a sequência didática ou por que a gente escolheu pilhas? Quem conhece Giovana sabe o histórico dela com pilhas. Ela tem um amor enorme com pilhas. E eu fui na onda dela. Toda vez que ela falava, vamos fazer pilha, sim, tranquilo. Eu queria muito trabalhar com isso também. Porque a minha mãe é tudo assim, tá uma bagunça que só aqui em casa. Aí
eu quis a onda dela, a gente pensou nisso, e por quê? Pilhas têm diversas formas de ser trabalhadas, ou diversas, assim, a gente pode imaginar diversas formas de trabalhar. E nós pensamos em trabalhar pilhas no formato de uma história. Você consegue disponibilizar aí, Giovana, a história? Beleza. A Giovana vai disponibilizar a história. Essa história aí, ela seria como se fosse a nossa programação, para começar. Só que ela não seria só isso. A gente continuaria essa história até o fim da nossa sequência didática. E outra coisa, a gente escolheu a sequência didática porque, além dela ser uma base da disciplina, né, do estágio 4, nós estudamos sobre ela, na sequência didática de Desabala, porque ela propõe umas atividades ordenadas. Né? E essas atividades ordenadas, ela tem como se trabalhar de uma forma eficaz uma unidade temática, e também ela considera também um conhecimento prévio do aluno. Então, isso para a gente foi bastante importante. E como seria a avaliação dessa nossa proposta? Ela seria assim, processual, né, no caso. Porque os alunos, eles teriam que ajudar esses personagens dessa história, se vocês olharem o link compartilhado. Como eu disse, essa história vai percorrer tudo. Todas as 5 partes, né, da nossa unidade, da nossa sequência didática. Bom, e é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, só falar. Eu tenho aqui. Essa historinha que vocês vão... Historinha, né? Essa história que vocês vão colocar para os alunos, ela sempre estará em forma de texto ou pensam em botar vídeo, animação, ou alguma coisa real e puxar para o lúdico? Porque, assim, a gente... a distância já é difícil e tem muita coisa para ler, acaba que os alunos se dispersam, né? Então, teria uma ideia de mudar de chamar mais a atenção dos alunos? Sim, com certeza, né? A nossa ideia é que a gente sempre vai trabalhando de formas diferentes a história. Por exemplo, a história inicial a gente vai disponibilizar em forma de texto, né, no primeiro bloco, mas a partir do segundo bloco nós podemos mudar o planejamento dos outros capítulos. A gente pensou, né, Ian, em gravar vídeos de um diálogo entre nós dois, como se nós fizéssemos parte da história, um vídeo bem descontraído, ou talvez também criar uma animação em forma de vídeo como a que vocês viram agora, né, que apesar dos imprevistos não saiu o som, mas tem a possibilidade de você fazer uma narrativa com os bonequinhos. Então, tem várias formas de a gente trabalhar isso. E a nossa ideia é que não fique somente na forma escrita, né, para ter mais interação, para que o aluno não ache aquilo tão chato, né? Uhum. Pergunta? Acho que sim, né? Mais alguém? Eu também tenho uma pergunta. Eles estão falando que é interessante a animação, tá? Desculpa, Thiago, por favor, você. Nada, professora. Eu vi que vocês vão trabalhar com história, gostei muito do trabalho de vocês, e como a gente trabalhou com a BNCC desde o estágio 1, eu queria saber como vocês vão utilizar ela no seu trabalho. Se for utilizar a BNCC, claro, quais competências e habilidades vocês utilizariam? Então, primeiro a gente vai se basear... Por que a gente vai utilizar objetivos do nosso trabalho? Justamente porque a BNCC ela é muito ampla. Talvez se a gente pegar uma competência, uma habilidade lá, talvez ela seja extensa demais e a gente não consiga cumprir. Mas, se a gente fosse utilizar a BNCC, porque a gente também olhou isso antes de ir para a nossa sequência, ela teria mais pautada lá na competência 1, só que eu não lembro muito bem do que é a competência 1. Eu acho que ela fala de analisar fenômenos, e as habilidades é 104 e a 107, que fala... 104 e 107, que fala de trabalhar resíduos, e a 107, se eu não me engano, é de matéria, prever qualitativamente ou quantitativamente o funcionamento de materiais, alguma coisa assim. Beleza? Valeu, professor. Esse aí tá bom de BNCC, sabe até os números, os códigos, tudo. Daqui a pouco fala, não, porque foi o fulaninho lá que fez e tal, na casa dele, tá. Tá, beleza, então. Muito obrigada. Gente, mais alguma rapidinho, dúvida? eu só vou disponibilizar o vídeo que eu passei para quem quiser ver com áudio, tá? Vou colocar o link no chat. Ok.
culpa desses BNCC é o do estágio 3, né? Não sei quem que é o professor do estágio 3, né? Tá, Né, Laura? 3. Enfim, vamos lá. Mais alguma dúvida, gente? Não, né? Eu queria receber também o professor Fabrício, que eu vi. Professor Fabrício, desculpa, eu não te conheço. Vi aqui no chat que falaram que o senhor estava presente, então eu gostaria, né, de agradecer a sua participação. Obrigada. Agora, vamos ao grupo 3. O Lucas e o Thiago. Oi, professora. Um momento, só tô arrumando as coisas aqui. Ok. Gente, enquanto isso, a Thaís liberou o formulário de presença, tá? Aqui no chat também, para quem não assinou. Brenda, pelo menos abre a câmerazinha, tá ótimo, só para o pessoal te ver seu rostinho, te conhecer. Para estar aqui hoje. Gente, o Lucas botou até camisa. Olha só. Terminar de passar o perfume aqui. Isso aí, porque nesse calor botar a camisa, esse aí é guerreiro. Vamos lá. Brenda, liga sua câmera para a gente começar. Eu ia botar o blazer, só que tá muito calor. Nossa senhora, não. Aí também não. Aí, meninos. Então, boa apresentação para vocês. Vocês têm 5 minutinhos, tá bom? Tá bom. Eu vou só apresentar aqui, botar para apresentar no computador. Você pode liberar aí, professor, por favor, poder apresentar aqui? É só você clicar para apresentar agora. Aí vai Então, compartilhar a sua tela. aí tem que liberar aqui para partilhar. Ju? Da sala hoje. Oi? Liberar, partilhar? Tá liberado, deixa eu ver, peraí. Para mim, não. Ixi, como é que eu faço para liberar isso aqui? Não precisa liberar. Eu nunca liberei, exatamente. Nunca. Mas o meu não tá aqui podendo partilhar. Os meninos tudo compartilharam? Uai, zero. Da outra vez, a Bárbara fez alguma coisa lá que deu. O Lauro tá pedindo para você dar F5. Que em geral não precisa liberar. Eu estou tentando até achar aqui algum botão de liberação, mas não estou encontrando. Aqui embaixo tem, do lado dos 3 pontinhos, tem apresentar. Aê, agora foi, sim. Okay. Boa apresentação, meninos. Lucas, seu áudio está desligado, então provavelmente por isso que não vai aparecer o som.
Lucas, seu microfone está desligado, se você estiver falando alguma coisa. Foi. Boa noite. Primeiramente, gostaria de mostrar a parte da BNCC, onde fica, porque até mesmo eu me assustei quando eu fui ver que separação de misturas homogêneas, heterogêneas, ficava no sexto ano, na parte de ciências. Aí eu queria mostrar aqui, na parte da BNCC, que está aqui, e mostrar também algumas das habilidades, como, por exemplo, classificar em homogêneo e heterogêneo, que são algumas das habilidades que foi usado por nós. Identificar as transformações químicas a partir do resultado de mistura, como, por exemplo, vinagre, carbonato, essas misturas que originam outras substâncias. E métodos mais adequados para separar diferentes sistemas. Então, essas são as habilidades que a gente vai usar, que é a 01, a 03 e também a 02. Calma, só ir aqui no... Pronto. Então, como foi falado lá no vídeo, a gente vai apresentar sobre a questão, né? A gente vai usar várias simulações, algumas simulações, por exemplo, no laboratório virtual, e a gente vai usar inicialmente a questão do Piaget, porque foi pensado, principalmente, que nessa fase do sexto ano, em que as crianças estão partindo assim entre 10 e 12 anos, que, segundo o Piaget, elas estão saindo da terceira fase, que é a parte do operacional concreto, que elas começam a lidar com as questões conceituais, que elas começam a melhorar na questão do pensamento lógico, e estão indo para a fase operacional formal, que elas começam a usar melhor a questão da lógica delas, do raciocínio delas, que elas conseguem usar melhor no mundo que elas vivem. Então, baseado nisso, a gente vai fazer o que foi falado no vídeo, que é a questão de mostrar as imagens, figuras, e por ser uma turma de crianças, esse foi uma das dificuldades, né? Por ser uma turma de crianças, essa questão do que falar, essas coisas assim. Então, basicamente é isso. Alguma pergunta, questionamento? Muito obrigado, meninos. Alguma pergunta? Quais seriam os materiais que vocês planejam usar durante... Opa, só um momento aqui que saiu do vídeo. O Gustavo, Lucas, tem uma pergunta para vocês. Quais seriam os materiais que vocês planejam utilizar durante a aula para explicar os principais métodos de separação? Então, seria utilizado os slides com imagens e alguns vídeos que retratam essa questão dos métodos de separação de misturas. No primeiro momento, a gente mostraria a questão das misturas homogêneas, e no segundo momento, seriam as misturas heterogêneas. E a gente resolveu separar porque as misturas homogêneas relativamente são mais fáceis de entender do que as misturas heterogêneas, e tem essa diferença. Já no terceiro momento, a gente ia passar revisando todos os métodos de separação, e seria usado, no caso, um questionário em que o aluno teria que relacionar a imagem com o método de separação, a imagem da mistura com o método de separação devido, fazendo assim a ligação com a habilidade da BNCC, a 03, que é para selecionar os métodos adequados de separação de misturas. E também, para auxiliar nos alunos, seria usado alguns... Deixa eu até tentar mostrar aqui algumas das simulações do laboratório virtual. Como, por exemplo, essa aqui, ó, que mostra a questão da separação, que ensina, por exemplo, que qual sistema terá todos os componentes separados por meio de filtração. Aí o aluno teria que indicar qual é o correto, e vai falando, vai explicando aqui. Esse seria uma das simulações, e também falar sobre o aluno a questão do álcool na gasolina, de quando tem álcool, o que pode fazer, como tirar, essa questão assim. Porque uma das maiores dificuldades foi na questão de ser EAD, porque se fosse presencial, seria mais fácil pela questão de fazer a aula prática para os alunos, eles mesmos no laboratório, que eles teriam que levar, que a gente levaria, no caso, os materiais, eles teriam que indicar o melhor método de separação e separar os materiais. Muito obrigada, Gustavo. Falar rapidinho?
pergunta, Gustavo? Enquanto o Gustavo vai colocando aqui no chat, pode ir, Henrique. E depois o Ian. Só para deixar claro, a gente não falou no início do trabalho, né, de todo mundo, que a gente separou 3 grupos e cada grupo está falando de um grau não grau, né, um ensino diferente. Eu e a Jéssica falando da EJA, Ian e Giovana falaram ensino médio e o grupo do Lucas está falando sobre o ensino fundamental, para quem está ouvindo. A minha pergunta é, como a gente usou, queria saber se vocês conseguiriam ou pensaram sobre falar qual a possibilidade de vocês usarem a interdisciplinariedade para agregar no trabalho de vocês, já que a BNCC tenta implementar isso de algum jeito. Vocês têm alguma ideia? Pensaram nisso? Então, foi pensado nisso sim, na questão da BNCC, de fazer a interdisciplinaridade com a história mesmo, como, por exemplo, você pegar a questão da separação de misturas, pegar a questão da separação do ouro, até que eles usavam a peneiração, e a partir disso, né, ensinar a parte da história para eles. Tem como ensinar também a parte da biologia para os alunos, a questão das doenças que tinham, que os mineiros adquiriam, essas coisas assim. E também a questão da geografia, os métodos utilizados em algum tempo, e como que esse método é até hoje, o que aconteceu, como esse método prejudicou no meio ambiente. Como, por exemplo, que utilizavam a questão do mercúrio para separar o ouro, para purificar o ouro, e isso conseguiu agredir muito ao meio ambiente. Aí, no caso, seria usado essas. Também poderia também relacionar a questão étnico-racial, essa questão do ouro, e falar um pouco sobre esse assunto para as crianças. Muito obrigada, Lucas. Ian, sua pergunta, por gentileza? Bom, a minha dúvida é porque quando a gente está nunca na faculdade, né, que fala da atuação, lá do licenciado aqui, a gente fala geralmente anos finais do ensino fundamental e ensino médio, né? Só que quando a gente fala anos finais, geralmente a gente está focando mais na 8ª série, né? Porque, assim, embora o licenciado químico possa até trabalhar nos restos, né? Só que geralmente fica em cargo do professor de biologia. Então, qual seria a dificuldade de vocês para trabalharem com esse público? Que é mais jovem, né? Mas eu acho que é mais caro também. Então, eu acho que a maior dificuldade foi essa questão do medo deles não entenderem algumas coisas, que, por exemplo, que alguns assuntos podem ser muito avançados para ele, como, por exemplo, na parte da separação de misturas homogêneas, explicar a questão da diferença para separar o álcool e a água, a questão da diferença de temperatura de ebulição, pensando que eles não têm uma compreensão tão boa do termo, do que significa temperatura de ebulição, essas coisas assim, misturas azeotrópicas e eutéticas, essas questões assim que vão ser aprendidas mais para frente. Eu acho que essa questão assim foi, acho que mais dificultou nessa parte, a questão de ter algumas coisas que poderiam ser ensinadas, mas que eles só vão aprender mais para frente. Muito obrigada, Lucas. Ian, respondida a sua pergunta? Ok. O Gustavo tinha falado que já tinha respondido. Alguma pergunta? Alguém mais? Um de cada vez, por favor. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Meninos, eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos. Só reforçar que a Thaís está liberando o link da presença, tá, gente? Tá? Agora de hoje. E amanhã, né, vai ser a apresentação. Nós teremos a apresentação amanhã. Ai, Raquel, perdão. Os meninos do estágio 4, antes disso,
Ai, não, porque eu quero dar... A gente vai dar um print com todos vocês para aproveitar o perfume que vocês passaram. Pode falar, por gentileza. Boa noite, meninos. É bem rápido. Eu só quero dizer que me trollaram, tá? Porque me falaram que não ia dar tempo de vocês aprenderem a usar essa ferramenta para preparar os vídeos, quando eu sugeri que vocês fizessem a apresentação com vídeo, tá bem? Porque eu estou muito feliz que vocês não só já aprenderam a usar essa ferramenta, e já vi que vocês já acessaram aí laboratórios virtuais, várias coisas que vocês vão utilizar tanto agora no ensino remoto, como depois. E como eu disse, né, na nossa abertura, talvez se a gente não tivesse esse estágio nesse formato remoto, vocês não descobririam isso. Né? Então, acho que foi muito bom. Parabéns para todos, tá bom? Obrigada, boa noite. Raquel, só te respondendo, né? É porque, na verdade, quando a gente sugeriu, viu, gente? Agora vocês já sabem de quem que foi a ideia dos vídeos animados. Não fui eu, foi da professora Raquel. Quando a gente sugeriu, Raquel, o que aconteceu? Eles não quiseram. Aí, isso, vamos usar PowerPoint, vamos usar Prezi e tal. Então, aí eu e a Ju falamos, né? Então, já que eles estão apertados com o estágio 3, com o GED, com a jornada, etc, vão. Fizeram, né? Mas eles deram conta, né? Eles quiseram fazer essa surpresa agradável pra gente, né? Vamos colocar assim. Mas, Bárbara, eu acho que é interessante porque é se colocar na posição nossa de professor, porque eles fazem isso com a gente, não fazem? Eles não apertam a gente. Né? Com certeza. Professora, você podia fazer a aula assim, mas sua aula não está muito legal, né? A gente precisa que você faça isso, faça aquilo. E aí eu acho que eles sentiram, já estão sentindo já aí bem próximo, essa turminha que está bem próxima aí de formar, né? Essa pressãozinha aí que muitas vezes o professor sofre, né? Então, vocês estão de parabéns. É óbvio que tem bem mais recursos, muito mais coisas, mas enfim. Mas vocês estão no início, vocês começaram um pouquinho depois. Então, assim, só agradecer mesmo, né? Pela força de vontade aí, né? Por vocês terem se dedicados para usar a ferramenta. Tá bom? Muito obrigada. Nada. Ju, você quer falar um pouquinho? A gente só está adiantado 5 minutinhos no tempo, tá? Ju, pode falar rapidinho para a gente finalizar. Vocês estão me vendo? Sim. Então, gente, é só... Eu que não estou me vendo. É só para situar de novo, contextualizar um pouco, né, que a Bárbara falou, mas só para reforçar que essa turma realmente é uma oferta especial que começou há muito pouco tempo o trabalho e já deu frutos muito proveitosos. Então, realmente... devido ao pouco tempo de trabalho que a turma teve, o resultado do trabalho foi realmente muito enriquecedor para todos. A gente pode ver também que o uso da tecnologia é um eterno aprendizado, né? Os meninos estão dominando a ferramenta, mas você vê que tem problemas ainda com a questão do som do vídeo. Então, retomando um pouco a fala dos professores da palestra anterior, né? Como que a inteligência humana, né? Ela é uma riqueza inenarrável, e aí a gente tem uma fonte inesgotável aí de aprendizado. É só falar isso e também dar os parabéns, por fim, para todo mundo pelo trabalho realizado. E desejar uma boa noite para todo mundo. Só acho que essas palavras finais são. Muito grata a todos pela atenção. Então, gente, eu só queria convidar os meninos do estágio 4 para ligarem as câmeras, para a gente dar aquele print final. Oi, você está no vôlei ainda? Oi, você está no vôlei ainda ou já saiu? Lucas. Tô saindo agora. Agora tá ligado. Falou. Lucas, o microfone agora tá ligado. Uma coisa que podia ser falada, né? Enfim. E amanhã guardamos todos, né? Exatamente. E amanhã, Ai, Laura mandou aqui, eu esqueci. Peraí, eu vi às 18 horas, tá? Vai ser os meninos do estágio supervisionado 3 mostrar os trabalhos. É isso? Professora Kauar, que se quiser ligar a câmera para a gente dar aquele print bonito, fique à vontade. Vamos lá. Cadê todo mundo? A Brenda não ligou a câmera. Né? Os meninos, né? Que ela que era professora, né? Original da disciplina. Né, Ju? A gente só está quebrando o galho. Né? Passaram o perfume, gente? Pode tirar o print?
Tem nada disso. Está Não? sendo maravilhoso. E diz que é bom eu ligar a câmera também, né, gente? Pois é, aquela. Foi lá. Você é ótima, Bárbara. É porque eu sou fotógrafo. É por conta disso, o fotógrafo nunca aparece. Tá, vambora. 1, 2, 3 e perfume! Muito obrigada, meninos. Muito obrigada, valeu mesmo. Vocês estão de parabéns. O RU acabou. Pensa assim, e amanhã tem mais, tá? Amanhã a apresentação do Oi? Acho que você fez aí um lembrete muito importante, né? Agradecimento muito especial aí, mais uma vez, né, pela parceria de vocês duas, Bárbara e Juliana. Às vezes eu evito citar nomes, porque normalmente a gente esquece, né, Fabi? Então eu falo assim, professores de estágio, diretores, porque quando a gente esquece de um, minha filha, é um problema danado. Então, normalmente, né, o agradecimento, ele é geral. Mas, assim, muito obrigada a vocês duas, tá? Por mais esse desafio. Beijo, boa noite. Nada. Como eu não tenho esses problemas, então, por mim, tá tranquilo. Então, até amanhã, gente, às 18 horas. E não esqueçam de assinar a lista quem não assinou, tá? Por favor, por gentileza. Tá bom? Se cuidem, bom descanso.